Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube. Hoje o 5º episódio do Lança Braba, que é aquele programa cheio de perguntas, respostas e muita ironia. Queria deixar para vocês 3 convites antes de tudo. Primeiro, para você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, clica no sininho para ativar as notificações, para você também acompanhar as nossas conversas aqui. O segundo é para você que já é inscrito e tem acompanhado o conteúdo. Sugiro que você indique para os seus amigos, parentes e conhecidos que gostam desse tipo de conteúdo, de teologia, vida devocional, espiritualidade cristã, para a gente ter uma conversa ainda mais dinâmica do que a gente tem tido. O terceiro convite é para você comentar aqui neste vídeo, deixar suas impressões, opiniões e perguntas a respeito dos temas que nós vamos tratar aqui e também de outros temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Dito isso, vamos às perguntas. Pergunta 1. Fale um pouco sobre a questão do suicídio. Bem, suicídio é mais um dentre tantos pecados. O suicida não ganha um ingresso para o inferno direto. Jesus disse lá em Mateus 12:31 o seguinte: "Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada." Em outras palavras, existe um pecado que não tem perdão e ele não atende pelo nome de suicídio. Tem quem diz que você não vai para o céu se você tiver um pecado não confessado, mas isso é uma grande bobagem. Todos nós chegaremos no céu com pecados por confessar, pecados ocultos, pecados que nós ainda estávamos reconhecendo dentro das nossas vidas. A nossa salvação não é garantida pela confissão, é garantida pelo sacrifício de Jesus Cristo e a nossa santidade só vai ser completa lá no céu. Então, nesse assunto, nós devemos ser muito sensíveis. Nossa tarefa é consolar aqueles que perderam seus entes queridos pelo suicídio e também combater as ideações suicidas da maneira correta, onde elas estiverem. Esse assunto merece uma atenção mais detida. Tem um amigo meu, o Gabriel Carneiro, que é vulgarmente conhecido como Calope, que tem um conhecimento bastante amplo dessa questão, tanto da perspectiva da psicologia quanto da perspectiva da espiritualidade cristã. Estou pensando em fazer um quadro novo aqui no canal, com convidados e tudo mais. Caso ele aceite e vocês entendam que esse é um tema que merece ser tratado de maneira mais demorada, posso convidar ele e espero que ele aceite o convite. Bem, a segunda pergunta é para enlouquecer a cabeça dos militantes. Apoiaria Moro em 2022? Para responder essa pergunta, eu tenho que te explicar como é que a minha cabeça funciona. Politicamente, eu sou um conservador. Eu não gosto muito de mudanças bruscas e eu entendo o valor das tradições que sobreviveram aos testes do tempo. E tem algumas pautas que são bem importantes para mim, como por exemplo o livre mercado, a segurança pública, o fortalecimento dos sistemas públicos de educação e saúde, a defesa das instituições republicanas, o enxugamento da máquina pública e, claro, o combate à corrupção. Então eu sei quem não representa as minhas ideias. O Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, qualquer que seja o candidato do PT e qualquer que seja o candidato do Centrão. Agora, eu não sei se o Sérgio Moro representa esses ideais. Por quê? Eu admiro muito a atuação dele como juiz, acho que ele estava certo em toda aquela confusão que levou à saída dele do governo, mas eu preciso saber melhor o que ele pensa. Quais são os projetos dele para o país? Como ele pretende executar esses projetos? Ele não deixou isso claro, até porque ele não declarou oficialmente a intenção de concorrer. Então eu estou aberto à ideia de apoiar o Moro, mas eu preciso conhecer ele melhor como candidato. E até acho que ele vai concorrer pelo Podemos, que é o partido que representa essa questão da moralidade pública, do lavajatismo, que é o herdeiro lá do udenismo da República Populista, e acho que ele vai ter apoio de alguns setores da política e da sociedade, como, por exemplo, o antipetismo que rompeu com o bolsonarismo e o PSL que rompeu com o bolsonarismo, por exemplo. As classes médias urbanas acho que apoiariam bastante a candidatura do Moro. Agora, isso vai ser suficiente para levar ele para o segundo turno? Não sei. Hoje as pesquisas, como a do Datapoder que saiu na semana passada, dizem que sim, mas até 2022 muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Pergunta 3. O que diria de um advogado cristão que livra criminosos da justiça terrena? Cara, essa pergunta é complicada, tem muitas nuances, então eu vou trabalhá-las primeiro. Antes de tudo, um cristão que é advogado não consegue separar suas convicções pessoais da sua atuação profissional. Na verdade, nenhum profissional de nenhuma área, de nenhuma fé consegue fazer isso e, na verdade, não é recomendável. Então, para o discípulo de Jesus, algumas convicções são mais importantes quando nós estamos falando de advocacia criminal. A primeira delas é o mandato cultural. Abraham Kuyper já dizia, não existe 1 centímetro quadrado do universo sobre o qual Deus não possa dizer, é meu. Então, se o sistema de justiça faz parte da experiência humana, é possível honrar a Deus lá também. A segunda convicção, que decorre, na verdade, da primeira, é o compromisso do cristão com a verdade. As Escrituras dizem o seguinte: Senhor, quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que, de coração, fala a verdade. E por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Então,
Se é possível honrar a Deus no sistema de justiça criminal, isso passa por um compromisso intransigente em falar a verdade. Evidentemente que isso não é tão simples e vai te fazer perder alguns trabalhos, mas é possível. Respondendo a sua pergunta, eu não acho correto que um advogado cristão que atua na área criminal use da mentira para beneficiar o seu cliente. Por quê? Porque assim ele está falando que ele é um mau advogado. Um bom advogado consegue e pode utilizar os mecanismos legais para beneficiar o seu cliente, isso falando a verdade. Nós temos os instrumentos de justiça negocial, como por exemplo o acordo de não persecução penal, que foi sancionado lá na lei anticrime do final do ano passado. Para os casos que vão a julgamento, nós temos o bom uso das circunstâncias judiciais favoráveis, as causas de diminuição de penas, atenuantes, que, quando bem utilizadas, podem beneficiar o seu cliente sem que você precise mentir. Então, ainda que isso não livre completamente o seu cliente de uma sanção, mostra que é possível um discípulo de Jesus atuar na justiça criminal para melhorar a situação de algumas pessoas e fazer com que a justiça seja mais justa e não vingativa e não cruel com algumas pessoas. Pergunta 4. Como fazer a faculdade parar de me chamar de aluno com X? Aluno, sei lá, como é que fala isso aí? Cara, é impossível. Obviamente a palavra aluno com O, nesse contexto que você está falando, é uma palavra de gênero neutro e não masculino. Mas um adulto tem que reconhecer uma causa perdida quando ela se apresenta diante dos seus olhos. Então larga essas maluquices de lado, vai estudar, vai ser um bom aluno e cola com quem acha essas coisas estranhas também. Tem outras maneiras de você exercer uma influência boa na faculdade que não ficar se importando com cada maluquice que você vai ver. Pergunta 5. Indica livros introdutórios à teologia. Cara, aí depende de onde você quer começar, se é pela teologia sistemática ou pela teologia bíblica. Geralmente as pessoas querem começar pela teologia sistemática, é mais atrativo, mais interessante, mais fácil de compreender. Então, para mim, nessa área, os livros do Wayne Grudem são os melhores. Tem a teologia sistemática dele, que é muito boa, que é um livro mais amplo, mais denso, apesar de ser de fácil entendimento. E tem uma teologia sistemática mais simples, resumida e ainda mais acessível, que chama Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. Muito boa também. Na teologia bíblica tem um clássico, que é a teologia bíblica do Gerhard dos Vos. Você vê que o pessoal nessas áreas de teologia é muito criativo para títulos de livro, né? Mas se você quiser entender dessa área de teologia bíblica, é esse do Gerhard dos Vos, apesar de não ser tão simples quanto os livros do Grudem, é o melhor livro. Vou deixar o link para compra desses 3 livros na descrição, como de costume. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, joga sua curtida, comenta aí o que você achou dos temas escolhidos, das respostas, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para ativar as notificações e, mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo para que seus amigos, parentes e conhecidos também participem da nossa conversa aqui. Muito obrigado pela companhia, um abraço, até a próxima, que Jesus te abençoe.